aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sabe aquela matéria que quando você bate o olho, liga o sensor aranha, dá aquele estalo e você fala, cara, aqui tem coisa, você começa a puxar o fio e de repente aparece um dossiê? Pois bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu acho que vocês estão vendo o clima de tensão que o país continua, a população está muito preocupada com as ações autoritárias que os prefeitos e governadores continuam tomando, fechando as cidades, os estados, e toda a oposição e a mídia coloca a culpa no presidente. E aí, uma das estratégias que a oposição ainda vem tendo para piorar a situação é tentar criar, uma CPI para investigar o governo. No dia de ontem, vi uma postagem dessa, feita por uma pessoa, não qualquer pessoa, comecei a puxar e eis que nos deparamos com o PSDB, nos deparamos com o senhor Moro, nos deparamos com o Luciano Huck, alguns grupos políticos suprapartidários, CPIs passadas. A gente vai fazer quase uma volta no tempo. O negócio, vocês vão ver, o negócio é grande e extremamente interessante. Além disso, nós vamos falar de várias outras coisas. Vamos falar do milagre econômico do Paulo Guedes. Peraí, o que você tá falando do Paulo Guedes? Que milagre econômico é esse? A única coisa que eu vi ontem foi o PIB derretendo. A gente vai falar sobre isso e mais algumas coisas. Também vamos falar de algumas tratativas que o governo vem tomando, principalmente para combater a situação da pandemia. E o nosso presidente falou que ele tem um plano. Só tá dependendo aí do STF deixar ele aplicar. Além disso, temos algumas coisas para falar sobre o STF, sobre o STJ, sobre os governadores. Temos as coisas que envolvem também os decretos de Bolsonaro, biaquice na CCJ. Bom, como sempre, tem muita coisa. E a gente não vai começar sobre o nosso dossiê, mas vamos começar a falar sobre o Paulo Guedes e a questão do PIB. O milagre econômico do Paulo Guedes. Vejam só, pessoal, no dia de ontem, toda a mídia ficou, meu Deus, apavorada, surpresa com a queda do PIB brasileiro. Meu Deus, fomos todos pegos de surpresa, né? Ninguém sabia que o PIB ia dar ruim, ia bater negativo, ia ter um retrocesso. Você vê aqui, Gazeta Brasil informa, a pandemia faz PIB do Brasil cair 4,1% em 2020 e é o pior desde 1996. Essa matéria aqui, você vê que tá bem de boa, só relatando o fato. Não é igual o antagonista, que se joga no chão, rola, coloca culpa o Bolsonaro, fala que é um desgoverno, culpa o Guedes, aí faz depois uma matéria opinativa. Antagonista, G1, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo chorando. Todo mundo chorando, todo mundo chorando. E PIB é uma coisa, que, cara, a priori não tem narrativa, né? É um número, tá ali, é um número. Vai falar o quê? Você vai falar que o governo é bom, que Paulo Guedes fez as coisas boas pra economia? Não vou falar nada disso. Eu só vou mostrar algumas coisas e vocês podem tirar, e tirar uma conclusão por vocês mesmos. Isso daqui foi o resultado, 4,1%. Esse resultado é ruim? Bom, esse resultado depende. Depende o quê? Você está falando que não é ruim porque você fazer um comparativo com outros países? Não, eu não quero comparar o Brasil com os outros países. Eu quero comparar, na verdade, o Brasil com o próprio Brasil. Tá, mas já tá falando que é o pior resultado desde 1996. Não, cara. Calma aí um pouquinho. Olha só isso daqui. Dá muito trabalho fazer um vídeo com as matérias. Pode parecer que não mais. Primeiro, ler as matérias requer um certo tempo, tirar um print screen, colocar. Você vê, eu deixo sempre ajeitadinha. Olha o cuidado que eu tenho, ó. Seguir aqui, a régua, um embaixo da outra, grifar, dar um destaque, sempre colocar o veículo, colocar a data e destaque. E eu quero mostrar aqui pra vocês uma pequena linha do tempo. Hoje a gente vai voltar no tempo bastante. Muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Isso daqui foi só no passado. Você vê que primeiro aqui, ó, Valor Invest, que é do Grupo Globo. 15 de maio de 2020. A XP revisa a projeção do PIB de 2020 de queda de 1,9% para recuo de 6%. Ou seja, eles estavam esperando, na verdade, que o PIB caísse 6% e não 4%. Valor ligado ao Grupo Globo. Correio Brasiliense. FMI revisa de 5,3% para 9,1% previsão de queda do PIB. Ou seja, 24 de junho. Não é 4,1% de queda, seria 9,1%, seria quase mais que o dobro. Mais que o dobro do que caiu. Jovem Pan, em 2 de outubro de 2020, IPEA revisa a queda de 6% para 5%. Ou seja, ainda estava uma queda maior do que a queda que aconteceu. E o G1, a Globo, que ontem tanto deu chilique sobre isso, no dia 1º de dezembro do ano passado, diz que OCDE vê melhora na recuperação da economia e revisa projeções para PIB global e do Brasil. E segundo a OCDE, olha só, para o Brasil,
OCDE passou a projetar uma queda de 6% em 2020 e crescimento de 2,6% no ano que vem. E eis que de repente nós tivemos uma queda de 4,1%. Ou seja, Paulo Guedes conseguiu ser melhor do que todas as previsões. Todas as previsões erraram. Eles acharam que iria ser pior e Paulo Guedes surpreendeu o governo Bolsonaro ainda. Com todas as medidas autoritárias, destrutivas dos governadores e prefeitos, conseguiu fazer quase que um milagre econômico e fechar com 4,1%, surpreendendo todos os especialistas, a XP, FMI, IPEA, OCDE. 4 grupos diferentes. Mas isso daqui não é nenhum interesse da mídia de mostrar. Eu até te recomendo, dá um print, eu não preciso sair na tela, recorta aqui ó, só as matérias e mostra aqui, ó, pessoal. No ano passado, todos esses grupos, tanto de grupos assim na área econômica, né, financeira, quanto os grupos de mídia noticiaram que seria muito pior. Mas o importante é a narrativa de crítica com o governo. E se você ainda compara a queda do PIB com os outros países, você vê, ó, Estados Unidos, uma economia muito maior, caiu 3,5%. Foi melhor do que o Brasil. Japão, 4,8%. O Japão, que é o Japão, foi pior que o Brasil. A Alemanha, 5%. França, 8,2%. Reino Unido, 9,9%. Espanha, 11%. Brasil, 4,1%. Em comparação com todos esses países desenvolvidos, o Brasil só perdeu para os Estados Unidos. Mas tem gente que só quer culpar, né, o governo, e o importante é manter a narrativa. Os números não mentem. Fomos um dos países que menos caiu no PIB mundial, graças ao governo Bolsonaro, Guedes e sua equipe. Porque se dependesse apenas dos prefeitos e dos governadores, a coisa teria sido muito pior. Mas tudo bem, vamos continuar. Uma coisa que bem interessante ainda dentro desse tema é que a Jovem Pan fez uma enquete e a população brasileira vem mostrando que pelo menos está entendendo um pouco do que está acontecendo. Para 96,8% das pessoas, a culpa do PIB pequenininho é culpa dos governadores e prefeitos. Apenas 3,2% das pessoas acham que é do governo federal. Tem muita gente, né, que continua sendo enganada. E aí, pessoal, Paulo Guedes teve na Jovem Pan anteontem, falou várias coisas, falou da importância de avançar com as reformas, estava lá com Lira, e uma das coisas que ele falou foi criticar o aumento de impostos. Ele está falando, cara, nesse momento não dá, o Brasil está muito complicado, inclusive fala da reforma tributária que tinha que ver, porque os pessoal estavam vendo lá, cara, do jeito que estava vindo a reforma tributária, poderiam até aumentar os impostos. Eu não vou fazer isso, inclusive ele criticou o João Dória, que aumentou o ICMS em São Paulo. O João Dória ele proíbe de trabalhar. O João Dória está tentando tirar o seu emprego porque ele quer aplicar um estilo de terra arrasada. Todo mundo perde emprego e ele, os seus chefes, vocês sabem que são os chefes do Dória, podem vir para o Brasil e comprar tudo que eles quiserem a preço de banana. Estratégia mais simples de todas. Não tem nem o que pensar. Então, o Paulo Guedes vai lá, critica. Numa situação dessa de calamidade, o Dória aumenta os impostos. Aumenta, em vez de tentar ajudar a população. O pessoal aqui o ilustra, ele é um ilustrador, vocês estão vendo aí, ele fez um desenho que eu tive que colocar aqui, né? Você vê, ó, hashtag mais imposto, aumento de imposto, fique em casa e pague imposto, fique em casa e pague imposto. É muito fácil falar para as pessoas ficarem em casa. Inclusive, gente, eu entendo que é um problema quando você diz que os estados estão com as UTIs lotadas. Estão com 100%, já está com a lotação coisa, ainda tem pessoas na fila. Eu entendo, isso é um problema. Agora, eu também entendo que é um problema a pessoa abrir a porta da geladeira e não ter comida, sabe? Quando bater, não sei, 70%, 30%, mas já imaginou, 30% do estado de São Paulo sem comida na geladeira? 30% do estado de São Paulo sem comida na geladeira? Isso também não é um problema? Isso também não é um problema? Fique em casa sem comida? Um estado de mais de 40 milhões de habitantes, 30% vai dar mais de 10 milhões de pessoas. É um número muito alto e sem comer, né, também não se sobrevive. Mas o João Dória, ele segue ignorando tudo isso. E no dia de ontem, estava lá eu, por algum motivo falei, não, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda do Dória, porque já tinha alguns comentários que o Dória estava pensando em fechar a cidade de São Paulo mais uma vez. E eis que me deparo com a agenda dele. E você vê lá que entre as 18 e as 19, olha só com quem o João Dória estava, com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli. Ainda fiz a postagem, né? Falei, pessoal, Dória vai se encontrar com Vignoli e depois com a Segurança Pública. Já sabe o que vai dar, né? E o que foi que deu?
Dória decretou lockdown de 14 dias em todo o estado de São Paulo. E se você está preocupado com isso daí, que são 14 dias, calma, ainda é pior. Porque o secretário de saúde, o coordenador executivo do Centro de Contingência disse que há possibilidade ainda do governo, ficar mais tempo. Porque ele fala o seguinte, 14 dias é a duração mínima. Mínima. Não acha assim, poxa, meu Deus, eu tô muito preocupado, são 14 dias. Calma, se preocupe mais. Pode ser que não sejam 14, pode ser que sejam 100 dias, mais um ano inteiro. Já imaginou um ano com o estado todo fechado? E o seguinte, ele não é meio que um lockdown, porque o Dória falou que ele não vai fechar, sabe? Não é bem um lockdown, porque ele só tá fechando o comércio que não é essencial. Ou seja, o que não é essencial pra ele é tipo assim, o seu emprego, sabe? O seu emprego não é essencial pro Dória. Se bota comida na sua mesa, não é essencial, sabe? Pode fechar. Pode fechar. Essencial é só, sei lá, que realmente assim é necessário pro Dória ter uma vida boa. Por exemplo, o Dória, com certeza, gosta de comer boas comidas. Na verdade, ele tem até cozinheira, Mas tenho certeza que os irmãos do Dória, familiares, gostam de pedir comida em algum restaurante. Então, serviço de delivery ele vai manter. Como esse pessoal tem carros caros, que, sabe como é um carro esportivo, requer manutenção, então é capaz também de deixar ainda aberto. Os serviços que eles precisam para manter o seu alto padrão de vida vão ficar abertos. Mas se você trabalha no shopping, tem que vender alguma coisa para botar comida para os seus filhos, relaxa, vai fechar porque o seu emprego não é essencial para o Dória. E aí na Bahia, não vai diferente. O governador já prorrogou o toque de recolher até 1º de abril. O dia da mentira, Mas não, isso aqui é verdade. 1º de abril. A gente ainda tá no início de março. Um mês inteiro com toque de recolher. Gente, o toque de recolher a gente já explicou aqui. Na Constituição, o toque de recolher só pode ser aplicado quando o país se encontra em estado de sítio, que é um estágio após o estado de defesa. Tem o estado de defesa, você avança para o estado de sítio e para aplicar, sabe, um toque de recolher, o presidente tem que solicitar e o Congresso liberar. Mas os governadores fazem o que querem. Fazem o que querem, Fazem o que querem no país. E aí, vejam só. Não vou mostrar a matéria, mas foi um vídeo que viralizou. Acho que muitos de vocês devem ter visto. O dono de uma sorveteria, ele foi preso por estar trabalhando. Ele ousou a trabalhar, ele ousou não fechar. E no Rio Grande do Sul, a polícia foi lá, prendeu ele, jogou no chão, deu uma rasteira, sofreu mesmo e ainda, para terminar o babado, ele foi atuado e o comércio dele, pode ser lacrado nos próximos dias. Por quê? Porque ele ousou trabalhar. Ele ousou tentar levar comida para casa para os seus filhos. E aí, vejam só. Isso aqui é a típica matéria que, cara, eu não consigo compreender a desumanidade de algumas pessoas. Vocês estão vendo aqui o antagonista em 2 dias. No dia 2 e depois no dia 3. A matéria da esquerda é uma matéria opinativa, um editorial, eles estão dando a opinião deles, não é nenhum fato. Agora a matéria da direita é um fato que ocorreu, que é o seguinte: o secretário de saúde de São Paulo, ele diz que se fechar tudo de novo, exatamente o que o Dória fez, pessoas vão morrer de fome. O antagonista soube disso, publicou em seu veículo, como você vê aqui o Cláudio Dantas trazendo a matéria, e aí pensa o seguinte: se você sabe que o lockdown vai matar pessoas de fome, você sabe disso, e você escreve a matéria falando que fechar tudo é um dever moral, o que vai resultar que pessoas passem dessa para outra, tenham óbitos por falta de fome, inanição. Se você sabe disso, o que você está pregando? Você está pregando o quê? Como é que se classifica isso? Pode chamar de geno? Geno, sabe o que é, Começa com geno e termina com sida? Pode falar isso daí do antagonista? Você sabe que, olha, se fechar, não vai ter comida. E você fala, então fecha. Não, mas pera, se fechar não vai ter comida. Fechar é um dever moral então. Tem que fechar. As pessoas não podem comer. O antagonista está deixando claro que ele não quer que você coma. Esse é o Diogo Mainardi e sua equipe. Diogo Mainardi nem no Brasil vive. Ele vive em Veneza, comendo lá, pizza, italiano o tempo todo, rindo de sua cara. Sendo pago, Na verdade, não é que está sendo pago. Segundo ele, não é pago pelo governo, mas ele tem um programa lá na TV Dória.
Tem um programa dele, tá na TV Dória, né? Que é TV Cultura. Mas é o Brasil, né? E aí, vejam só. Diante de toda essa situação, todo o caos que vem acontecendo, a mídia batendo, Bolsonaro ainda assim segue firme, defendendo o povo. É o único. No que depender de mim, nunca teremos lockdown. E além de falar isso, ele diz que ele tem um plano pronto para ser colocado em ação se o STF deixar. Abre aspas para o presidente. Se eu tiver poder para decidir, eu tenho o meu programa, o meu projeto, pronto para botar em prática no Brasil. Agora, preciso ter autoridade, afirmou o presidente. Se o STF achar que pode dar o devido comando dessa causa a um poder central, que eu entendo ser legítimo e meu, eu estou pronto para botar o meu plano em prática, completou ele após a visita à residência oficial do embaixador do Kuwait. Eu boto em prática, tá aqui, tá pronto. Vai deixar? E aí o jornal deu um escândalo, porque o STF em nenhum momento proibiu, mas ele falou que quem decide no final são os governadores e prefeitos. Então o governador e prefeito que decide, não o presidente. Aquela conversa chata que já estão cansados de saber, né? E aí, antes de a gente estar aqui quase chegando no início do dossiê, porque vocês estão vendo, o clima de tensão tá grande, o povo tá muito preocupado em perder o emprego. Só que algumas coisas boas vão acontecendo ao longo do percurso. Eu mesmo fiquei sabendo que na minha cidade, vários hospitais e médicos já estão recomendando tratamento precoce. Fiquei sabendo também que o governo do estado da Bahia, o secretário de saúde, falou, cara, tem aí algumas coisas aí, são polêmicos, mas dentro do âmbito hospitalar, os médicos podem prescrever. Parece que o pessoal tá vendo que já deu, né? Já deu, vamos agora começar a salvar vidas. E o Ministério Público Federal, em Goiás, emitiu uma nota apoiando também o tratamento com esses remédios polêmicos. Não podemos nem falar o nome deles, mas tá ali, tá grifado de azul, vocês sabem quais são os nomes. E você vê, o texto foi preparado pela sucursal da promotoria em Goiás e é assinado pelos médicos infectologistas Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, pela biomédica Ruth Alves Pereira e Costa e pelo psicólogo Bruno Campelo de Souza. O material foi encaminhado a órgãos e instituições relacionados ao enfrentamento da pandemia. Não só esse pessoal, falei de minha cidade, porque eu converso com minha mãe, com meu pai. Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, aparentemente está seguindo um caminho similar. Não sei se como está na cidade, mas você vê que um manifesto de mais de 200 médicos também pede tratamento precoce. Disponibilize. Rio Grande do Sul, o governo iria disponibilizar, mas o PSOL entrou na justiça para proibir que o kit fosse disponibilizado para a população e a justiça falou que o PSOL estava certo. A esquerda, né, sempre lutando contra a vida humana. E aí, meus amigos, tive essa matéria aqui também do Pravo, é um jornal tcheco. Um cara postou e fala o seguinte, a chegada do Iver, sabe o Iver? Na República Tcheca está na primeira página da mídia local. Mais e mais pessoas ao redor do globo estão vendo que, talvez possa ajudar. Vale a pena, às vezes, testar, fazer estudos. O Japão fez lá um estudo e disse que, vamos ver, vamos continuar olhando. Mas não pode falar muito dessas coisas, sabe como é, né? E aí, mais notícias boas, sempre do governo, né? Dificilmente dos governadores. Bolsonaro decidiu que vai comprar tudo que tiver disponível da Pfizer e Johnson & Johnson, dos imunizantes, né, das vacinas. Pessoal, ainda que você não queira, sempre falei isso desde o início. A luta sempre é pela liberdade em todos os âmbitos. Você quer tomar? Você toma. Se você não quer tomar, não toma. Agora, tem muita gente que quer e não dá para negar. Se é isso daí que tá precisando para resolver toda a situação, tá lá o governo. Vai comprar tudo que tiver. Vai comprar tudo que tiver. E a Carla Zambelli ainda anunciou que além da Pfizer e da Janssen, né, que é da Johnson & Johnson, o governo também está negociando a Covaxin, que é da Índia, já está olhando, né, já comprou 20 milhões de doses, além de ter garantido 42 milhões via consórcio, e a produção de 210 milhões de doses da vacina de Oxford pela Fiocruz. E segundo a Carla Zambelli, o imunizante da Índia, a Covaxin, tem 81% de eficiência, segundo lá a fabricante, que é a Bharat Biotech. Realmente espero que seja, espero que chegue no Brasil para todo mundo que queira tomar, e a gente vai ver, né? Será que vai voltar ao normal? Eu acho que não, né? Eu acho que o pessoal vai inventar alguma coisa para não pode voltar ao normal ainda, tem que continuar do jeito que tá. Toda aquela chateação que vocês já sabem. E aí,
já fechando aqui pra gente começar a falar da parte mais interessante, daquela parte mais investigativa. Adoro isso, passei o dia hoje lendo. Vocês vão ver. No dia de ontem, o Senado acabou aprovando em primeiro turno a PEC emergencial. Não foi do jeito que o governo queria. Não conseguiu desvincular o orçamento, mas conseguiu colocar algumas contrapartidas de controle econômico. Você vê, auxílio emergencial. O Senado aprova em primeiro turno o PEC que libera pagamento do benefício. O texto permite que as despesas com benefício não fiquem sujeitas a regras fiscais, desde que o valor total gasto com o programa não ultrapasse 44 bilhões. Ao mesmo tempo, cria regras para controle de contas públicas. Tá faltando alguma informação, vai ir para o segundo turno, depois tem que ir para a Câmara, ver se os deputados não mudarem nada, o Congresso vai lá e pode decretar. Pelo que eu vi, o auxílio vai ser estendido a apenas uma pessoa da família e os valores vão variar entre 100 e pouco até 375, se eu não me engano. Mas, pelo menos, eu acho assim, a equipe econômica conseguiu colocar alguns controles que envolvem assim, congelamento de salários, disso, daquilo, outro, porque tem gente no serviço público que acha o seguinte, não, tá em período de pandemia, as pessoas estão perdendo emprego, mas eu quero aumentar meu salário, eu vou aumentar meu salário, porque quem paga meu salário é o pagador de imposto, e problema dele, não é problema meu, eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu sou político, e político no Brasil faz o que quer. Então o governo conseguiu colocar algumas contrapartidas aí no âmbito econômico. Uma coisa que, esqueci disso daqui, isso aqui é engraçado. Gente, estrangeiros que quiserem adentrar lá o país dos chefes do Dória, sabe o teste? Não tem aquele teste que faz assim no nariz, vários tipos diferentes? Tem um teste agora que é no bumbum. Bumbum. Lá, se você quiser entrar no país, todos os estrangeiros, imigrantes, vão ter que fazer o teste do bumbum. Eu só coloco o cotonetezinho. É um vexame, né? É uma humilhação. É uma humilhação. Humilhação, sabe? É humilhação. É destruir, sabe, a alma do ser humano. Colocar numa humilhação extrema em nome da ciência. Tudo em nome da ciência, né? E aí, vejam só. Agora a gente tá começando a chegar no dossiê. Mas você fala, pô, a gente vai falar do Sérgio Moro de novo. Eu nem ia falar do Sérgio Moro se não fosse a Ilona Zabó e a CPI. Mas no dia de ontem, isso aqui eu já ia falar de qualquer forma, a gente só ia falar rapidamente do Sérgio Moro, duas coisas. Vocês viram que o TCU havia solicitado acesso às mensagens, porque o Bruno Dantas e o Lucas Furtado, ou é Fortunado, tô na dúvida no sobrenome dele, falaram, cara, tá muito estranho essa contratação do Moro pela Álvares e Marçal, porque o Moro é responsável, né, pela situação que a empresa está hoje, a Odebrecht, e agora o Moro está trabalhando pela empresa que está participando da recuperação judicial da Odebrecht. Isso está parecendo meio que uma compra de informações privilegiadas, o que não pode, e conhecendo o Moro é muito complicado. E aí o STF concedeu ao TCU acesso às mensagens e lá na decisão o Lewandowski, ele afirmou que nada impede que cópia das mensagens não sejam fornecidas a outros órgãos, desde que não estejam cobertos pelo segredo de justiça. Com isso, a Corte deve ter acesso a todos os diálogos da Lava Jato que já foram apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo. Órgãos. O Bolsonaro, né, não está incluído aí. Eu quero saber que Bolsonaro, que dia Bolsonaro vai ter acesso? Até agora a gente não sabe. Só que tem outro órgão que também quer o acesso às mensagens. E esse órgão é o STJ. O STJ, vocês devem também saber, abriu um inquérito de ofício, assim como o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, nos mesmos moldes do inquérito do STF. Só que para investigar os lavajatistas. E agora, eles já estão investigando e eles querem as mensagens. E no passado, já foram divulgadas mensagens onde Moro e seu time estavam colocando uma pressão acima do nível normal contra ministros do STJ. Então, acho que a situação pro Moro tá cada dia pior. Está cada dia pior. E aí, pessoal, essa foi a postagem que me bateu um estalo. Eu tava lá, eu até esqueci de colocar aqui. O Renato, que vez ou outra sempre traz aqui em vídeo, ele tinha dado um RT lá no Twitter e falou: olha só, a Ilona tá militando
pela CPI que o Tasso tanto quer, do jeito que o Tasso quer. E eu tava nessa, né? Tasso Gereissati, a gente falou tanto Tasso Gereissati esses dias, tá aí articulando uma chapa 2022 junto com Ciro Gomes. Aí eu parei, olhei e falei, peraí. A Ilona tá levantando hashtag, já tá com site feito, só pra levantar, né, um abaixo-assinado. Vamos punir os responsáveis pelo colapso na saúde no Brasil. Botou, né, negócio verde e amarelo, tirou o vermelho, aí tá lá, ó. No mesmo mês que o país bateu 250 mil mortes, blá blá blá, o governo reduz os leitos disponíveis. Foi o governo que fez isso? O governo? Se ela colocasse assim ainda os governos, sabe? Ou então os governantes, eu até entenderia. Não seria tão desonesto da parte dela. Agora, a gente viu que na verdade foram os governadores do estado, porque o governo mandou dinheiro e muito. Tá todo mundo se perguntando, na verdade, onde estão os hospitais de campanha. E ela continuou. Se com os leitos que tinham disponíveis já chegamos a este número, como será com as pessoas nos corredores dos hospitais sem tratamento? Ela colocou essa postagem e ela colocou outra. A outra, eu vou mostrar pra vocês logo menos. E aí eu comecei a pesquisar. Ia a fundo, e eu fui olhar umas coisas do Tasso. E olhei aqui, e olhei outro, e olhei outra. E eu não vou mostrar na ordem como eu achei as coisas. Eu vou sair do fim pro começo. Vai ser meio assim, sem pé nem cabeça. Mas a gente vai sair do fim, porque já que a gente começou a falar de Sérgio Moro, começou a falar das mensagens, a gente sai do fim das coisas que eu achei, até chegar no início, na postagem da Ilona, que foi outra além dessa. Ela fez 2 postagens. A segunda é igualzinha, mostrando os grupos e movimentos que estão apoiando isso daí. E tem vários grupos ligados a diversas pessoas bem interessantes. Mas vejam só. Nas pesquisas, porque isso daí é CPI da vacina, pesquisa CPI, é pesquisa do Tasso, achei o Tasso Gereissati, isso, aquilo, outro. E CPI, a das mais famosas de todas, é a do Banestado. Pesquisando na internet diversas coisas, achei um livro e comecei a ler esse livro. E até achei uma coisa que várias pessoas, a gente já comentou isso aqui várias vezes, acho que alguns de vocês sabem, que foi a história do Banestado. Uma parte do livro, tá na página 130, até coloquei aqui a página aqui em cima, que fala do CC5 Gate. De acordo com a matéria publicada na AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, o escândalo do Banestado surge em 96 com a acusação de desvios pelo doleiro Dario Messer no valor de 228,3 mil dólares de uma conta da agência do banco em Nova York. Segundo o site Nova Margem, o escândalo Banestado é até hoje o maior crime financeiro da história do Brasil, com mais de 380 bilhões de dólares em remessas monetárias ilegais, o que é equivalente a mais de 600 bilhões em valores atuais e 30 vezes mais do que as maiores estimativas relativas à Operação Lava Jato. 30 vezes maior do que a Lava Jato. O responsável pela apuração do caso Banestado foi então o juiz Sérgio Moro, que, ao não anexar as provas no processo, levou à absolvição de todos os envolvidos citados. Entre eles destaco Luiz Roberto Barroso, do STF, Davi Alcolumbre, Tasso Gereissati. Vocês sabiam que o Sérgio Moro levou um cara que era aliado do Tasso Gereissati pro governo? A gente vai chegar lá. Luiz César Fernandes, fundador do BTG, Rodrigo Maia, que inclusive foi o vice-presidente da CPI. A comissão mista teve acesso a cerca de 1,6 milhão de operações, das quais 400 mil registradas no Banco Central, quebrando o sigilo bancário e fiscal de 1.400 pessoas e empresas. Mesmo diante dos números estratosféricos e de milhares de documentos, a CPI deu em nada. E olha só esse final. Diante de números estratosféricos e milhares de documentos. Olha só, operações, registros, quebraram sigilo fiscal de 1.400 pessoas. Será que 1.400 pessoas é muito? Muita gente? A gente vai chegar lá. E achei isso. Comecei a pesquisar do Tasso, comecei a pesquisar sobre CPIs. E aí também me deparei com a CPI da Petrobras, que aconteceu em 2015. A gente tá vindo do fundo pro começo. Porque eu fui pesquisando, eu achei umas coisas, mas eu fui atleta, né? Pô, aqui é Sérgio Moro, que tá falando tanto de Sérgio Moro. Essas informações são interessantes. Até porque foram feitas por uma pessoa que muita gente da direita, no ano passado, estava clamando para Bolsonaro indicar para o STF. Vocês vão lembrar, mas quando o Bolsonaro escolheu o Cássio, um dos nomes que estava na boca do pessoal da direita na época era o Ives Gandra. E você vê, ó, o jurista Ives Gandra da Silva Martins,
no artigo O Direito de Defesa e a Crise Brasileira, também publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que destaca as iniciativas da Operação Lava Jato, faz críticas ao desrespeito ao direito de defesa. Assim, pô, as pessoas têm que ter o direito de defesa. Isso realmente é certo. Olha o que teve com o Daniel, gente. Vocês acham que o Daniel, o nosso deputado Daniel Silveira, ele teve todos os direitos de defesa garantidos? Vocês acham? Vocês estão satisfeitos com o que aconteceu com o Daniel? E aí o Ives Granda fala o seguinte, ó. Nada obstante, o indiscutível mérito que a PF, o Ministério Público, o Poder Judiciário estão demonstrando, há reparos a fazer. Uma democracia se caracteriza pelo direito de defesa. Sim, pô, a gente sabe que a PF, lá o Moro, beleza, tem os resultados, tem os méritos, mas olha só, tem umas coisinhas que a gente tem que pontuar. Ora, nas prisões preventivas determinadas na famosa Operação Lava Jato, tal direito tem sido tisnado, pois, à medida que deveria ser algo excepcional, passou a ser uma rotina preocupante em que a mera imprecisa acusação ou um texto fora de contexto podem levar o suspeito à mesa de detenção, da qual só sairá se fizer uma delação. Isso aqui até não parece o caso do Daniel. Pô, o cara colocou uma coisa que já vai, uma coisa que, cara, deve ser uma coisa assim absurda, exceção. Não, esteja preso, Daniel. Esteja preso. Você entende a importância de começar a analisar essas coisas? Foi por não olhar isso lá no passado que esse estado policialesco começa a crescer, agigantar, e coisas absurdas como o que teve com o Daniel acontecem. E o Ives Gandra continua. Há empresários que, sem figurarem em qualquer delação e sem prova de sua participação em qualquer ato ilícito concreto, tiveram sua liberdade segregada. Gente, eu entendo que é muito importante a gente punir as pessoas. Agora, se o que o Ives Gandra está falando realmente aconteceu, imagina a pessoa não ter o nome dela, não foi citado em nenhuma delação, não tem nenhuma prova concreta, e não tá preso. Tá preso. Como assim tá preso? E o Moro defende o que aconteceu com o Daniel. Não é possível utilizar a medida excepcionalíssima fora dos requisitos que autorizam para forçar a delação, mesmo que o acusado não deseje fazê-la ou não tenha o que delatar. Tal procedimento, além de macular o direito de defesa e subverter o princípio da presunção da inocência, passa a ser uma espécie de tortura sofisticada do século XXI. E depois ele continua falando, ó, conhecendo e defendendo a excelência da Polícia Federal, a qual, ao meu ver, compete exclusivamente à presidência do inquérito, e conhecendo a idoneidade e o conhecimento profundo sobre os crimes, o juiz Sérgio Moro, não posso deixar, entretanto, de manifestar minha imensa preocupação com medidas que fragilizam o direito à defesa, fundamental na democracia, mediante a banalização das prisões preventivas por prazos indefinidos. O Daniel vai ficar preso até quando, gente? Até quando o Daniel Silveira vai ficar preso? Não sei. Não era pra estar solto já? Já não teve lá o pedido? A PGR já não se manifestou? Vai ficar preso até quando? Olha quem começou a criar confusão no Brasil. Olha quem começou. Olha quem puxou a corda. Olha quem esticou a janela de Overton, né? Do que era o normal. Que isso aqui era normal. Sérgio Moro normalizou isso daqui. Não, fica preso aí, sei lá, quanto tempo. Quanto tempo tu quiser. Quanto tempo eu quiser, né? Eu sou Sérgio Moro, eu que mando. E aí, continuei pesquisando, lendo essa CPI da Petrobras, e eu falei, cara, isso aqui eu vou ter que trazer. Porque no vídeo de ontem, a gente falou da pizza do depoimento de Sérgio Moro. Não tem, quem assistiu o vídeo ontem lembra. Quem não assistiu, resumindo de forma bem rápida, Sérgio Moro foi depor. Durante o depoimento de Sérgio Moro estava a Érica Marena, que já está envolvida em várias coisas, várias notícias. Segundo o pessoal aí das mensagens vazadas, é ela que está envolvida na questão do depoimento forjado. O Moro colocou ela no COAF. O Moro colocou ela para tentar barrar e pegar o Duran de qualquer forma, porque o Duran aí parece que tem uma coisa contra o Sérgio Moro. Tá lá com o Moro desde a época do Banestado. Quem também estava no depoimento de Moro foi o Igor Romário de Paula. Só que quem pediu a pizza, o Igor Romário está nos dois inquéritos do STF, né? É quem coordenava. Só que quem pediu a pizza foi o Maurício Moscardi Grilo, que eu falei pra vocês ontem, teve lá as matérias na época, que o Moscardi veio pra meio que abafar um escândalo que teve, que meio que uns delegados, aí do time de Moro, colocaram escutas irregulares. E ele ia ser punido porque ele avacalhou uma sindicância, meio que tentou abafar o escândalo, e o Moro aliviou pro lado dele, passou a mão na cabeça, falou, não, você é dos meus, você é dos meus. Eu mostrei no vídeo de ontem que um tal de Phantom
foi perseguido, porque o Phantom estava avisando das escutas ilegais. E aí, na CPI da Petrobras, isso explica de uma forma muito mais completa, se é que eu posso falar assim, e vejam só. Lá na CPI da Petrobras, cara, tem mais de 700 páginas. Eu não li as 700, eu fui botando umas palavras-chave, fui seguindo, fui lendo várias coisas. No capítulo 12, escutas ilegais no Departamento da Polícia Federal do Paraná. Em 2 de julho de 2015, prestaram depoimento a essa CPI os servidores da polícia, olha só, Dalmei Fernando Erlang e o delegado José Alberto de Freitas Viegas, para falarem especialmente a respeito das escutas supostamente clandestinas instaladas na PF. O agente Dalmei relatou que fez a instalação de equipamento de escuta ambiental na cela, onde depois soube que estivera preso o Alberto Youssef. Ele disse que não sabia. A instalação teria sido determinada, segundo o Erlang, por 3 delegados. Olha só, o Rosalvo, que era o superintendente lá da época, o Igor Romário, e o Márcio Anselmo, que o Moro também levou pro COAF para ficar junto com o Érica Camarena. E também estava com o Moro já no Banestado. Foi esse pessoal que mandou ele instalar as escutas. De acordo com o agente Dalmei, os delegados pediram que a instalação da escuta ambiental fosse feita com urgência na custódia, área onde os presos ficam naquele departamento. Para realizar aquela tarefa, segundo teriam dito os delegados, a custódia estaria pronta para isso, tendo sido os presos afastados por um tempo para que a instalação fosse feita sem que os presos percebessem. Ao receber a determinação para fazer o serviço, o Erlang questionou os delegados se existia ordem escrita para isso. Tem alguma ordem? Eu estou fazendo isso aqui de forma legal? Alguém pediu mesmo? Tem um ofício? Os delegados teriam respondido que não havia ordem escrita para aquilo e que, na prática, esse tipo de serviço seria muitas vezes sem comando formal. Aí lá vai o delegado fazer, né? Tá, beleza, é o Igor Romário, é o Márcio Anselmo, é a equipe do Moro, então eu vou fazer. Algum tempo depois, Youssef descobriu na cela, né, o equipamento de escuta e até se deixou fotografar. Foi um escândalo. O agente Dalmei aí afirmou à CPI que só então, com a divulgação pelos jornais, tomou conhecimento de que o alvo seria o Youssef. Ele não sabia disso. Ele colocou lá porque mandaram ele colocar a escuta. E aí uma sindicância foi aberta, destinada a apurar a instalação do equipamento. No entanto, o Erlang disse que não teria sido ouvido na referida sindicância. Ao final, concluiu que aquele equipamento encontrado por Youssef teria sido instalado há muito mais tempo, desde o período que o Fernandinho Beiramar estava preso. Ó, o cara instalou, ele falou, cara, não me ouviram, foi eu que instalei. E aí a PF falou que não, tava lá desde a época do Fernandinho Beiramar. Ou como tá estranho. Dalmei estranhou o conteúdo da sindicância, que informava até que o equipamento estava desativado. Ele falou, isso tá muito estranho, foi eu que instalei isso daqui. Eu instalei. Eu não sou doido. Dalmei foi ouvido sobre o episódio da escuta na cela do Youssef pelo Sérgio Moro. Olha só. Dalmei reafirmou as declarações que fez na CPI de que o pedido dos superiores foi feito horas antes da prisão do Youssef. Depois do relato do Dalmei, o juiz Moro colheu o depoimento do delegado Igor Romário. Olha só, o Igor Romário, amigo do Moro. O delegado respondeu que nenhuma autoridade autorizou a colocação de escuta para captar a conversa do Youssef. Aí como é que fica o Dalmei? Peraí. O Igor, o Anselmo e o Rosalvo me pediram para colocar. Eu fui lá e coloquei. Depois eu descobri pela mídia. Aí eu fui contar, não me ouviram na sindicância. Eu dei meu depoimento de novo, falando, não, foi eu que coloquei. Manda esses caras. Aí quando o Igor Romário fala, ninguém mandou nada. Você tem alguma prova? Não tinha nada por escrito. Olha só, a maracutaia. Isso aqui é o texto da CPI. Ele também declarou que o equipamento era antigo, estava desativado e estava lá desde 2008. Gente, se estava lá em 2008, mostra o descaso, né? Descaso com o aparato público. Coloca lá o equipamento, deixou lá e esqueceram. Cadê, sabe, a preocupação com o dinheiro do pagador de imposto, com equipamentos? Isso aqui também não poderia ser uma improbidade administrativa? Aí, olha só. Dalmei disse que comentou com o delegado Igor que não tinha condições para fazer análise do conteúdo. Ele, delegado Igor, disse que precisava só da coleta e que era para passarmos o material em mídia para o delegado Márcio Anselmo. A gente estava entendendo que seria uma demanda judicial. O agente Dalmei declarou também que o Igor teria lhe dito para pagar tudo que existe sobre escuta. Paga tudo. Eu perguntei se ele não tinha uma vara judicial para essa demanda. O delegado respondeu, pior que não, mas vai lá e apaga tudo. Perguntado se a escuta ambiental teria captado conversas do local onde estavam presos o ex-diretor da Petrobras, o Dalmei respondeu,
Eu tive a impressão que sim. E olha só, a sindicância sobre a escuta foi presidida pelo delegado Maurício Moscardi Grillo, o cara que pediu a pizza. É esse sentido que vê um cara que aparece vendo a pizza. O Dalmei estava tentando explicar e quem fez a investigação para ver sobre as escutas mesmo foi o cara que pediu pizza. No Brasil, as coisas realmente terminam em pizza. E a conclusão, segundo o Grilo, o Maurício Grilo, que estava lá da época do Fernandinho Beiramar. Aí passou um ano após o fim da sindicância e o Dalmei foi então procurar o Mário Phantom, aquele que o time do Moro perseguiu, processou o cara em vários âmbitos diferentes, civil e criminalmente. Perseguiram o Phantom. Por quê? Porque o Phantom, na época, encontrava-se em missão específica para apurar vazamento de informações da Lava Jato, e aí o Dalmei relatou o que aconteceu. Diante disso, o Phantom, de ofício, tomou o depoimento de Dalmei e remeteu o conteúdo à corregedoria. Não, vou meter na corregedoria. Isso aqui é um absurdo. E aí a equipe da Lava Jato foi atrás do cara. Por este fato, a corregedoria instaurou o inquérito policial que corre em sigilo. A CPI não conseguiu acesso sobre esse inquérito. Vocês estão vendo como foi o caso que aconteceu? Olha, segundo a CPI, como é o tipo de operação exercida por Moro e seus amigos. Mas calma que a gente vai voltar ainda para a questão da CPI lá de Bolsonaro. Aí você só para lembrar aqui, né, que a gente mostrou no vídeo de ontem, não vou explicar de novo, que foi a perseguição aí, ó. Delegado da PF disse que lá já tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Moro. Moro ainda promoveu o Grilo, hein? Promoveu o Grilo. Eita, Moro! Olha só. Tudo bem. E aí, na matéria ontem, né, que o Phantom ele pediu acesso às mensagens porque ele foi processado, ó. Processado criminalmente e civilmente por improbidade administrativa e administrativamente em processo disciplinar. E foi absolvido por falta de provas em primeira e segunda instância. E aí, nessas mensagens, lá falava sobre a escuta do Youssef. E aí, pesquisando essas coisas, também achei coisas sobre o Youssef. E olha só, sobre Sérgio Moro. Lá na CPI da Petrobras, tem falando lá que na visão do Sérgio Moro, Youssef era um criminoso incorrigível. Não tinha jeito pro Youssef. O que aparentemente afastaria o Youssef, né, da possibilidade de fechar mais um acordo. Ó, o Youssef tinha sido preso, feito delação, depois solto, depois praticado crime de novo, preso, solto. O cara não tem jeito. Se o cara não tem jeito, tu não vai fazer relação com ele, porque pra que tu vai dar o direito dele ter liberdade se o cara vai cometer crime de novo? Apesar dos fatos, apesar de Youssef ter ludibriado as forças-tarefa de procuradores e delegados, no caso Banestado, além do próprio Moro, o Moro deixou ele delatar de novo. Mais uma vez recebeu, né, essa oportunidade. Além disso, pode-se reportar a uma afirmação do Moro publicada na Folha em 2007, na qual Moro é tido como um dos maiores conhecedores do mercado paralelo de dólares, e Moro afirma que os doleiros não são fonte digna de confiança. Olha só, Moro diz que o Youssef não tem jeito, é incorrigível, enganou ele, fez o que fez, sabe? Falou que não ia mais praticar coisa irregular, praticou. Moro diz que ele conhece o mercado de dólares, diz que doleiros não são fonte de confiança. Aí tá aqui a coisa, ó. O que a gente ouve de doleiros confessos é que o mercado teria diminuído, mas eles não são fonte digna de confiança. Tá lá. Aí, transcrito por Gilson Dipp, em seu parecer, consta trecho da sentença do Moro de 2014. Nesse trecho, Moro enfatiza o retorno do doleiro às atividades criminosas. Aí você vê, ó, o Youssef é um criminoso profissional, teve sua grande chance de abandonar o mundo do crime com acordo de colaboração premiada, mas desperdiçou. E depois ele vai lá, ó, não reconheço os benefícios da colaboração. O condenado quebrou o acordo de forma mais básica, omitindo diversas coisas. Diante de tudo isso, o Moro vai lá e muda de ideia. Apesar disso, Moro destaca nessa sentença que a nova colaboração de Youssef, por meio dos dados contíguos na contabilidade do doleiro, merece credibilidade. O fato das declarações do criminoso colaborador e da confissão originária de Youssef convergirem com os lançamentos encontrados na contabilidade apreendida do doleiro confere a ele grande credibilidade. Ué, não falou que não tinha credibilidade, que era criminoso profissional e corrigível? E aí mudou. E o Youssef, né, sempre preso e solto pelo Moro. Nunca ninguém no Brasil teve, sabe, tantas regalias no âmbito judiciário quanto o Youssef. Inclusive, esse esquema de delação meio que surge com o Youssef. Ele foi o primeiro lá da época. O Dallagnol, né, o Deltinha, o sem vergonha na cara, que ele mesmo disse, foi que participou do processo e tudo mais. Estranho, né? Estranho. E aí, gente, olha só, pesquisando mais coisas, vocês viram lá no início, na matéria do livro, que falava que
O Banestado teve vários números, né, informações, documentos, e ainda assim no final não deu em nada, deu em pizza. Putz, eu não coloquei o grupo que eu peguei esse artigo, que é Divergentes. Tenho quase certeza que o nome desse pessoal são os Divergentes, mas enfim. Tinha uma matéria que fala o seguinte, ó, o precedente de Mentor e Zé Disseu no Big Brother de Dias Toffoli. Estão falando da CPI do Banestado. Fala o seguinte, que ó, desde a redemocratização do país, consagrada na Constituição de 88, só há um precedente para a tentativa de acesso ilegal ao gigantesco banco de dados da Receita e do Banco Central. Sabe, buscar tudo, ter acesso a tudo, quebrar sigilo de diversas pessoas. Ocorreu em 2004, quando Toffoli era subchefe da Casa Civil para assuntos jurídicos, e então José Disseu, seu chefe direto, tentou um arrastão semelhante. Orientou o deputado José Mentor, relator da CPMI do Banestado, a promover a maior coleta de dados sigilosos da Receita e do Banco Central da história. O Moro no COAF também arrepiou, né? Pelo menos estava tentando, é o que dá a entender. As histórias são cabeludas. Aí você vê, ó, nesse mesmo embalo, José Mentor requisitou da base de dados da Receita os nomes e outras informações de todas as empresas estrangeiras que tiveram participação em empresas nacionais. E ainda, a quebra dos sigilos fiscais e bancários de todos os donos executivos das principais instituições financeiras do país, sem nenhuma justificativa. Não vou quebrar o sigilo aqui porque quebrar. Dá uma olhadinha informal, não vou apresentar nenhuma justificativa. Não tá parecendo assim um método do Moro e seus amigos? Parece que Moro aprendeu com José Disseu. Moro aprendeu com José Disseu. Quando o arsenal montado por Mentor na CPMI dos Banestado foi descoberto, o então todo-poderoso ministro José Disseu procurou os tucanos para propor um acordo. Numa reunião na casa do Tasso Gereissati, ó o Tasso voltando, com a participação, entre outros, de Arthur Vigílio, José Disseu disse que tinha total controle sobre Mentor, seu homem de confiança. Segundo presente nessa reunião, Disseu se propôs a segurar Mentor desde que os tucanos fizessem o mesmo com o senador Antônio Paes de Barros, presidente da CPMI. Você quebra o sigilo de diversas pessoas e você usa esses dados bancários, sabe, dados de tudo, e o poder judicial, jurídico, e o poder de uma CPMI contra seu adversário para fazer pressão. Ó, você faz o que eu quero e nada disso daqui vai para frente. A CPMI para, os dados não vão se tornar públicos, nem nada. Vocês entendem a importância? Um amigo meu sempre me disse que informação é poder. Informação é poder. Dados, muitos dados. E aí, olha só isso daqui. Isso aqui é recente do ano passado. Aras diz que Lava Jato em Curitiba tem dados de 38 mil pessoas. O Banestado foi o quê? 1,6 mil? A Lava Jato foi com 38 mil. E aí, será que Moro aprendeu direito com José Disseu? Será que Moro realmente é um aluno bem aplicado e dedicado do José Disseu? Segundo Aras, o arquivo do Grupo de Procuradores de Curitiba tem 350 terabytes. Já o sistema do MPF conta com 40 terabytes. Gente, ó, o Ministério Público Federal, todo o Ministério Público Federal do Brasil inteiro tem 40 terabytes. Segundo aí, né? A matéria do UOL. Os lavajatistas coletaram 350. Dá quase 9 vezes a mais. 9 vezes seria 360, quase 9. 9 vezes. 38 mil pessoas. Eles ainda não queriam dar acesso pro Aras, se lembra, né? Foi o maior escândalo quando o Aras pediu. Cara, vocês estão investigando o quê, meu filho? Moro aprendeu com o Disseu, gente. Moro aprendeu com o Disseu. O método de Moro, ele aprimorou, ele pegou a Operação Mãos Limpas da Itália e adicionou os métodos de José Disseu de chantagem. Vocês estão entendendo a que ponto tá chegando? Como você vai olhar o passado, você fala, cara, complicado, hein? Você vê, ó, todo MPF Sistema Único tem 40 terabytes. A Força Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados. Ninguém sabe como esses nomes foram recolhidos. Quais foram os critérios? Igual o Disseu, ó, sem nenhuma justificativa. Moro e Disseu. Se o Moro já for preso, pelo amor de Deus, deixa longe do Disseu. Se não, meu Deus, vai ser escolinha, né? Escolinha. E aí, na época ainda que teve esses dados, você vê, ó, João Amoedo, a gente tá chegando lá na postagem. O árduo trabalho da Lava Jato, com a coleta de 350 terabytes de informação, só confirma a qualidade e isenção do esforço feito pela Força Tarefa. Um banqueiro. Que sirva de exemplo para outras grandes operações contra a corrupção.
Aí ainda diz, ó, para esse senhor, é normal uma força-tarefa possuir 38 mil perfis catalogados e armazenados em 350 terabytes. E aí, pessoal, lá volto eu ainda para o Tasso Gereissati. A gente tá chegando lá na postagem. Tinha que sair do fim pro começo. Uma postagem de 2004, tava lá Tasso falando do PT, acusando o governo do PT de ser um governo stalinista. Não discordo. Só que olha só em que contexto ele fala isso. É uma indecência o que está acontecendo na CPI do Banestado. O deputado mentor fez um acordo de dados paralelo para extorquir. O PT parece ter dois governos, um moderno democrata que tem um projeto social e respeita as liberdades individuais, e outro stalinista, que quer acabar com a oposição, persegue adversários e faz chantagem. Não é a cara de Moro e seus amigos? Tem imagem pública, sabe que nós lutamos contra a corrupção, isso, aquilo outro, somos os bastiões da corrupção. E tem, né, o governo paralelo, onde eles chamam o Sérgio Moro de russo, onde o Moro faz o que quer, arrepia, é a CPP russa. O stalinista. Realmente, Moro é que realmente se encaixa nisso. Moro aprendeu com o PT. Moro aprendeu o método petista. Só não vou dizer quem faz parte de qual governo. Tasso, negando-se a comentar o vazamento de informações da CPI, que mostrariam que familiares distantes, entre aspas, né, seus, teriam movimentado nos últimos 6 anos quase 500 mil dólares, segundo reportagem de ontem do jornal Estado de São Paulo. Falando da família dele, coisa, ó, esse que, PT. Tasso estava preocupado com a CPI. Preocupado. Só que Tasso é um político antigo. Ele viu que uma CPI, ele acompanhou muito tempo da política e entendeu que, dependendo de que lado você está da CPI, pode ser um instrumento muito bom de perseguição, chantagem, controle. E aí, gente, olha só. 2007. Tasso convoca Antero para assessor da CPI do apagão. O ex-senador Antero Paes voltará ao Congresso 3 meses após deixar o cargo para atuar como assessor do PSDB nas investigações sobre o caos aéreo. O Antero, ele tinha sido o relator, ele foi o presidente? Não, ele foi o presidente da CPI do Banestado. Além disso, olha só, ele tem experiência como titular do PSDB em outras 4 comissões de inquérito: bingos, futebol, roubos de cargos e ONGs. Ele presidiu o Banestado e ainda tem coisa. O Tasso entendeu que uma CPI é um caminho. O Tasso Gereissati entendeu que CPIs, cara, bem utilizadas, pode destruir o governo. Gente, foi a questão da Petrobras, as manifestações de ruas e essa CPI toda aí com coisa, derrubou a Dilma. Se não tivesse derrubado, fez um abalou o governo por completo. Não que a Dilma seja santa. A época do Collor também foram diversas coisas. A época da CPI do Banestado, o desgaste que foi também para os governos da época. Olha a CPI do Mensalão, o que teve que ter sido feito para o PT não acabar de vez. O José Dirceu se entregou para salvar o Lula. O Tasso Gereissati aprendeu isso. Ele aprendeu para que serve uma CPI. CPI no Brasil, gente, é uma ferramenta política, onde políticos usam para seu belo prazer a favor de seu projeto político. Vide a CPMI das fake news, que foi utilizada para perseguir os bolsonaristas, mas eles não acharam nada. Mas ainda assim, olha todo o desgaste midiático e ainda serviu de base para justificar para a mídia os inquéritos do STF. Olha para que serve a CPI. E quem é que está pedindo e promovendo a CPI da saúde contra o governo Bolsonaro? O Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati que está promovendo o Eduardo Leite. O Tasso Gereissati que já está em conversa com Ciro Gomes para tentar colocar lá o Eduardo Leite. O Tasso Gereissati que está do lado do PSDB, conversando com o Alckmin, já está queimando o Dória. Está no seu projeto de poder voando para fechar na frente ampla, que a gente já sabe que é Luna Zabó e todo esse pessoal está junto envolvido, como o Sérgio Moro também está. E aí que eu vejo lá, ó, a Iluna já tinha postado dias atrás, a gente mostrou isso daqui no dia 28 de janeiro, o Senado pode e deve cumprir seu papel constitucional. Estamos com vocês, senadores. A sociedade não aguenta mais esse pesadelo. Olha lá, ó, Tasso Gereissati. Senadores de 8 partidos falam em CPI e impeachment de Bolsonaro. CPI e impeachment, projeto político. Usar a CPI como ferramenta política. E aí, ela fez a postagem, foi a primeira que eu coloquei. E a outra postagem que começa a desenrolar foi isso daqui. Porque quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, peraí. Calma, peraí. Olha quem tá
apoiando já. Começa com o Senado, começa com Tasso, vem a Ilona é Moro, a Ilona também é amiga do Felipe Neto. Aí tem o Acredito, que é ligado ao Renova BR, ligado ao Lema. O Agora, que é o movimento da Ilona Zabó, que tem o Hussein Kalou, que é o movimento que, inclusive, estava articulando para o Luciano Huck. Extremos não. Extremos não. A única coisa que eu lembro que extremos não é da Hannah Arendt, lá do artigo, que tá lá citando o Felipe Neto, que ela teria orgulho do Felipe Neto, que era uma filósofa do isentismo, que prega que o caminho é uma frente ampla, progressista, onde você anula os extremos. Você fala assim que não somos nem de esquerda nem de direita, né? Você tenta igualar, sei lá, o cara lá da Alemanha, você fala que o cara da Alemanha do bigodinho é extrema direita, você fala que os russos lá da União Soviética era extrema esquerda, eles são iguais, logo eles não prestam, então é igual Bolsonaro e Lula, o bolsopetismo, você exclui, e aqui, ó, somos os iluminados. Vem pra rua do Rogério Schecker, do novo, Rogério Schecker, do novo, né? Apoiador de Sérgio Moro, fez live com o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro saiu, tudo mais. O Rogério Schecker, no início de 2020, estava com um projeto junto com o pessoal da Empíricos. Empíricos, que era um dos donos do antagonista, da Maré Clauso, né? Acho que é Maria Clauso, o nome lá do grupo, né? Que é dono do antagonista da Cruzoé, que meio que se desfez a parceria. Quem tá agora não é mais o Empíricos, agora é só o Caio. Aí você vê a Ocupa Política, Livres, que é um grupo suprapartidário, diversos deputados estão nele, como por exemplo o Thiago Mitraldi, que também é do Renova BR, amigão do Vinícius Pote, que é do Renova BR também, todo esse pessoal. Tá o Daniel José, que é da bancada Lema, o Thiago Mitraldi também é da bancada Lema. Olha todo mundo que tá. Cara, eu falei, meu Deus, olha todo mundo que tá apoiando isso. Todo mundo. Aí eu saí puxando, a gente voltou naquilo tudo, né? Foi do fim pro começo, mas agora as peças todas se juntam. A CPI ela tem um poder realmente de investigação e causar um caos social. Eles querem tentar emplacar talvez realmente o impeachment através da CPI. É isso que eles querem. É preciso investigar e punir os responsáveis. Isso aqui vai perder controle, gente. O Bolsonaro tava lá, né? Conversou com o Pacheco e falou: ó, Pacheco, tu toma juízo na tua vida, pelo amor de Deus. Sabe? Já não basta o caos que o país está vivendo, gente. Porque senão, aí se quem tá reclamando do PIB de 4%, bora ver com a CPI instaurada. Aí tudo para. Aí não avança a reforma, não avança nada, né? Caos completo. E só aqui pra gente já quase fechar o assunto, olha só. Moro escolhe general que disputou o governo do Ceará pelo PSDB para gerir a segurança. Moro tinha escolhido o Guilherme Teófilo, disputou o governo pelo PSDB e é aliado do Tasso Gereissati. Tasso Gereissati. A gente falou, né? O Rodrigo Maia caiu. E agora a briga também é, além de 2022, saber quem serão os candidatos, quem que vai representar a frente ampla, mas quem serão, né? Quem herdará o trono de Rodrigo Maia como o principal sabotador do governo. E Tasso Gereissati tá realmente voando. Presta atenção, né? Dono aí do grupo Iguatemi. Tinha uma coisa aqui pra falar que requer tempo, não vou falar disso aqui, porque isso aqui requer realmente tempo e é interessante, a gente vai voltar na Ilona de novo, falar até do Benê Barbosa, mas quero mostrar aqui, isso aqui vale a pena comentar, só a questão do Danilo Gentili. O Fux mandou a ação do Danilo Gentili pro Alexandre de Moraes, estão colocando o mesmo caso aí no Daniel Silveira, complicada a questão com o Gentili, ainda que eu discorde dele, ainda que ele tenha promovido a censura, né, a perseguição contra a gente. A situação dele tá ficando complicada. E só pra terminar com a notícia boa o vídeo, porque eu adoro esse tipo de notícia, né? A PRF aprendendo aí 500 quilos de orégano. 500 quilos de orégano, 10 quilos aí de... coisa que começa com H. Tá aí. Parabéns pra PRF. E por hoje é isso, pessoal. Fico por aqui. Dá aquela curtida compartilhada, nem preciso mais falar, né? E aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. E valeu e presta atenção no Tasso Gereissati. Fui.